começar falando do Gonzalo Plata, que inclusive, curiosidade aí, voltou a seguir o Flamengo lá no Instagram. Pois é, parece que fez as pazes com o Flamengo. Parece que eu tô falando de uma criança, cara. Ai, deixei de seguir no Instagram e depois volto a seguir. Parece meus tempos de adolescente lá no Orkut. Quem é dessa época? Orkut. Pois é, o Gonzalo Plata voltou a seguir o Flamengo lá no Instagram, porém o mais importante ele fez também. Atuou bem com a camisa do Flamengo na vitória sobre o Santos de virada por 3-1. E o Arrascaeta, capitão da equipe, saiu, entre aspas, em defesa do jogador, mas ressaltou sim que o jogador deu mole fora de campo. Leonardo Jardim também deu moral para o Gonzalo Plata e o Lucas Paquetá. Vamos lá, eu vou começar falando aqui do Arrascaeta. O Arrascaeta disse o seguinte: o Plata é um grande jogador. Acredito que ele pode agregar muito no nosso elenco e é muito querido por todos nós também. Às vezes a gente fica um pouco chateado. Obviamente ele errou em algumas coisas e a gente fala com ele. Mas também, às vezes, vocês pegam muito no pé de alguns jogadores e de outros não. Então é um cara que a gente respeita muito, que também foi cobrado, como falei, por algumas coisas que ele errou. E ele é consciente disso. Mas o quanto antes a gente recuperá-lo, iremos ganhar um excelente atleta. Então, Arrascaeta, vamos lá. Você mesmo acabou de dizer aí que o Gonzalo Plata deu uns molinhos fora das 4 linhas, que errou fora das 4 linhas. Então nós da imprensa não pegamos no pé dele não. Ele errou e ele sabe que ele errou. Inclusive o histórico dele, de erros assim, vem antes do Flamengo, tá? Antes do Flamengo. Todo mundo já sabia do histórico do Gonzalo Plata. Então, Arrascaeta, na boa, não vem, entre aspas, botar a culpa na imprensa em relação ao Gonzalo Plata, porque você mesmo disse que o jogador errou. Porém, eu também sou a favor de dar uma segunda chance ao atleta. O Leonardo Jardim também comentou a situação de Gonzalo Plata. Em uma primeira parte, ele não estava totalmente integrado. Foi à seleção, jogou lá, fez 2 bons jogos, agora está cada vez mais integrado. É um jogador que eu conto porque tem qualidade e intensidade. É um jogador extremamente interessante, mas tem que partir de um pressuposto de orientação. É um cara que pode ser importante. Concordo. E o Paquetá também falou sobre o Gonzalo Plata. São situações que ele trata com a diretoria. Não sei bem o que acontece ou aconteceu, mas o Plata é um grande jogador, um vencedor e ídolo no Flamengo. Nós estamos sempre juntos. Não é passar a mão na cabeça se existir um erro. Assim como eu já fui cobrado. As pessoas cobram para tentar o melhor de cada um. Mas é um excelente jogador. Contamos muito com ele. Hoje entrou bem, me deu assistência e fez parte da vitória do Flamengo. É isso. Estou com o Lucas Paquetá, uma segunda chance ao Gonzalo Plata. Espero que ele aproveite. Lembrando que o Plata tem 77 jogos oficiais com a camisa do Flamengo, 50 como titular e 27 como reserva, 8 gols e deu 11 assistências. Repito, ele participou também do gol, na jogada ali do gol do Lucas Paquetá, que foi um golaço, inclusive. Por falar em Paquetá, galera, eu acho que o Paquetá tem que jogar nessa função de segundo volante. Ainda mais agora, já vou entrar no próximo assunto, Pulgar. Ele vai ficar fora por pelo menos 2 semanas, tá? Por conta do problema no ombro que ele sofreu. Ele não estava apenas suspenso, ele também teve uma lesão no ombro. Não me pergunte se essa lesão no ombro foi por conta, enfim, do ato na expulsão dele no último jogo contra o Red Bull Bragantino, porque eu não sei, seria leviano da minha parte eu dizer que sim. Ah, foi o último lance do jogo dele. Beleza. O Everton Cebolinha se machucou contra o Bragantino e ficou em campo mesmo assim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Cebolinha, eu já comentei aqui, uma lesão na costela, uma fratura na costela, vai ficar fora por tempo indeterminado. E o Pulgar fora por pelo menos 2 semanas por conta desse problema no ombro. E agora o que fazer? Tem que fazer como o Jardim fez no segundo tempo contra o Santos. Bota o Jorginho de primeiro volante, o Lucas Paquetá de segundo volante, a Arrascaeta ali, responsável pela armação das jogadas, mas muito próximo da área, porque a gente pôde ver um Arrascaeta muito mais próximo da área do que propriamente o Pedro em vários momentos do jogo. E aí na ponta direita você, enfim, decide Luiz Araújo, Carrascal, o próprio Plata. Na ponta esquerda, Samuel Lino, embora o Samuel Lino com o Ayrton Lucas não renda, mas eu acho que é muito mais culpa do Ayrton Lucas. E por falar em Ayrton Lucas, não tem como mais defender. O Flamengo precisa contratar um lateral esquerdo urgentemente. A discrepância técnica quando o Ayrton Lucas entra e o Alexandro sai é
assustadora. Para mim, é a maior diferença na qualidade técnica, individual e tática também. Quando o Alexandro sai e o Ayrton Lucas entra. Apesar que na lateral direita isso tem acontecido muito, inclusive o Varela, na minha opinião, foi o melhor em campo, sem sombra de dúvidas. Jogou muita bola, foi bem ao ataque, fez cruzamentos importantes. Na defesa ele tirou 2 gols do Santos, tirou 2 gols, uma no primeiro tempo, que ele fez uma leitura tática impressionante, e a outra no segundo tempo, quando ele cabeceia a bola debaixo da trave, e não, o Rossi não iria chegar. Então, acho que chegou o momento do Paquetá atuar como segundo volante, pelo menos é a minha opinião, e o Paquetá também deveria dar essa opinião ao Leonardo Jardim se ele estiver pensando ainda em uma vaga à Copa do Mundo, porque ele está brigando com o Danilo lá do Botafogo, está comendo a bola. E ó, galera, só para finalizar nosso vídeo, a agenda da semana no Flamengo, uma agenda agitada. Nessa segunda-feira já teve treino pela manhã, 10h30. Terça-feira, treino pela manhã, 10h30. 4 horas da tarde, voo, tá? Voo. Aí na terça-feira, outro voo, porque o Flamengo vai fazer uma viagem longa para enfrentar o Cusco. Na quarta-feira, 7h30 da noite, horário de Brasília, Cusco e Flamengo, lá no estádio Inca Garcilaso. Na quinta-feira, viagem, 7h15 da manhã. Depois outra viagem, sentido Galeão. Na sexta-feira, 10h30 da manhã, treino. Sábado, 11 horas da manhã, treino. Sábado, 6h30 da noite, jogo contra o Fluminense no Maracanã. Fla, mando de campo do Fluminense. E no domingo, 10 horas da manhã, treino novamente. Ó.